Meus irmãos, graça e paz, mais um dia da nossa leitura bíblica. Vamos falar da excelência do servir. Quando olhamos Êxodo capítulo 21 e 22, o texto vai falar das leis acerca dos sacerdotes e sumo sacerdote. O texto bíblico trata de questões de vestimentas, relacionamentos, defeitos físicos. Haviam vários padrões necessários para que os sacerdotes pudessem servir a Deus. Por exemplo, eles não poderiam estar em hipótese alguma cerimonialmente impuros. Os sacerdotes deviam estar sempre prontos para servir. Até o luto dos sacerdotes deveria ser restrito. Sepultar os seus mortos era algo muito difícil, muito distante da vida sacerdotal, diferente do que era na vida do povo comum. Então, quando nós pensamos no servir e servir com excelência, devemos entender que algumas coisas nos serão impostas. Aos sacerdotes, muitas regras e leis quanto à sua maneira de vestir, quanto à sua apresentação pessoal, relacionamentos, a sua vida era muito restrita, as regras eram ditadas de maneira em que tudo que fizessem deveria ser de maneira excelente. E quando nós, obviamente, olhamos para o Novo Testamento, aquilo que nos é apresentado é um pouco diferente do que os sacerdotes faziam, do que era exigido deles. Porém, os padrões eles continuam existindo. Existem regras, existem limites em que nos é colocado para servir, para que o serviço ele possa ser feito com excelência, apresentar o melhor de fato ao Senhor. Porém, no capítulo 22, ainda partindo do versículo 17, nós vemos que não somente aos sacerdotes era exigido excelência. O texto vai falar sobre os holocaustos apresentados ao Senhor, que se houvesse algum defeito que não levasse. Deus não aceitaria ou não vai aceitar aquilo que não é feito de maneira excelente, que glorifique o teu santo nome. Então, tanto ao sacerdote é exigido muita coisa, também ao ofertante. Aquele que está ali para agradecer de fato, para apresentar pela sua vida pecaminosa e errada, enfim, ou pelo voto que fez ao Senhor. Então, tudo o que colocamos diante do Senhor deve ser feito da melhor maneira possível. Aos sacerdotes, por exemplo, defeitos físicos eram ou os colocavam de maneira excluída do serviço. Não podiam servir porque eram limitados. E várias dessas limitações certamente incluiriam ou fariam com que o serviço fosse feito de maneira errada. Não há uma explicação muito clara sobre isso, mas devemos entender os padrões. Entenda que servir ao Senhor deve ser feito de maneira excelente. E quanto mais se almeja, conforme diz o apóstolo Paulo, que deseja o episcopado, a boa obra deseja, quanto mais crescemos ou quanto mais pensamos em exercer o ministério, mais de fato nos será cobrado. Quando entramos em Mateus capítulo 20, continuamos a falar acerca do serviço. Jesus, ele vai mais uma vez falar que ele seria entregue e seria condenado, mas ressuscitaria ao terceiro dia. O que Jesus estava dizendo é acerca do seu serviço ministerial. Ele veio para ser sacrificado, para que aqueles a quem ele tem chamado possam experimentar da salvação, possam ser livres da condenação. Então note que o capítulo 20 se inicia com a parábola dizendo que o Senhor saiu, um pai de família saiu para chamar trabalhadores. Chama uns na sexta hora, um na nona hora, um na 1ª hora, e quando vão receber o seu salário, todos recebem a mesma quantia. E os que iniciaram primeiro o seu trabalho questionam: poxa, mas esses trabalharam tão poucos, estão recebendo a mesma quantia que nós. Mas porque o algo não é a quantia, é o trabalho, é a excelência em servir. Um pouco antes de acabar o capítulo, a mãe de
Tiago e João, ela vai pedir para o Senhor: Senhor, peça ou permita que meus filhos uns sentem à sua direita e outros sentem à sua esquerda. Porém, Jesus vai ensiná-los que se alguém quiser ser maior, que seja servo. Se você quer alcançar qualquer coisa, então que sirva, mas sirva com excelência. Então, tanto o que era exigido aos sacerdotes diz respeito ao serviço. Se quisermos agradar de fato a Deus, o alvo está no servir. Então, o meu grande convite hoje na nossa meditação diária é justamente essa: sirva e sirva com excelência. Entenda que os padrões existem não para excluir pessoas, mas para que todos possamos fazer da melhor maneira possível, porque isso agrada ao Senhor. Meus irmãos, fique com Deus, boas leituras, que Deus te abençoe.